Vitamina filosófica. Conselhos aos políticos para governar, de Plutarco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar de um filósofo diferente. Já não vai ser Platão, mas vai ser outro com um nome relativamente semelhante. Estamos a falar de Plutarco. Plutarco que nasceu centenas de anos após Platão, mas não deixa de ser interessante. E hoje vamos falar sobre os conselhos aos políticos para bem governar, que é o nome da obra de Plutarco. Eu achei interessante porque, como estamos a viver aqui em Portugal uma época onde acabamos de sair de eleições, de grande instabilidade política, e também como a clássica editora, que é a editora que também publica os meus livros, me ofereceu este livro incrível, eu achei que era realmente fascinante vermos quais seriam as ideias de Plutarco, este filósofo que viveu há aproximadamente 2000 anos atrás, sobre realmente como é que um político poderia governar corretamente e poderia ter sucesso enquanto político. Mas primeiro, para contextualizarmos quem era Plutarco, basicamente Plutarco foi um filósofo, também biógrafo e um escritor grego que viveu durante o período do Império Romano, aproximadamente entre 46 e 120 depois de Cristo. Ele é mais conhecido pelas suas obras biográficas, especialmente uma que se chama Vidas Paralelos, onde ele compara as vidas de figuras gregas e romanas, e também a obra chamada de Moralia, que é uma coleção de ensaios filosóficos, éticos e políticos. Como filósofo, Plutarco foi influenciado principalmente, podemos dizer, pelo platonismo e pelo estoicismo, que eram duas importantes correntes filosóficas da época. Plutarco procurava entender e promover uma vida que fosse virtuosa e ética, e por isso, obviamente, que se preocupava com estas questões como o propósito da vida, a natureza da virtude, o significado da justiça, entre outras. Ele acreditava muito mesmo na importância da educação para o desenvolvimento humano e moral, e defendia a ideia de que a educação tinha de ser holística, abrangendo não apenas conhecimentos intelectuais, mas acima de tudo o desenvolvimento de caráter e das virtudes. E como podemos ver só nesta ideia, Plutarco precisa mesmo de perceber o que é que desenvolve o caráter humano, e isto vai levá-lo obviamente à ética. Ele já enfatizava muito a importância da autodisciplina, da moderação, do autoconhecimento, todas estas coisas que hoje a parte de desenvolvimento pessoal pega muito, já Plutarco pegava há 2000 anos atrás. E também se interessava muito por política e a ética no próprio governo, e é por isso que nós também hoje vamos discutir esta obra. Ele vai discutir como é que a relação entre o governante e o governado se devia ocorrer, os princípios de boa liderança, a importância de justiça na governança, entre muitas outras questões. Acho que também é importante marcar aqui que Plutarco não era um filósofo original no sentido de desenvolver novas teorias filosóficas. Ele era mais um comentador e intérprete de ideias filosóficas pré-existentes, como o próprio platonismo, não é? E a sua contribuição principal foi exatamente essa, de trazer essas ideias para um público mais amplo na sua época e torná-las acessíveis por meio das suas obras escritas. Tinha uma abordagem muito prática e a sua ênfase na aplicação da filosofia à vida do dia-a-dia fez dele um dos filósofos mais populares e influentes do mundo greco-romano. Na altura em que ele vivia era mesmo muito conhecido. E acho que era exatamente por isto, porque ele não queria apenas desenvolver novas teorias, ele queria ver a filosofia a ser aplicada na prática. Ora, o primeiro conselho que encontramos neste livro é de que o político deve ter como fundamento da sua ação política, como uma base sólida e firme, uma orientação cujo princípio resida no discernimento e na razão, e não num impulso vindo de glória vã, de um gosto por disputar e por conflitos, ou por não ter nada que fazer. Aqui Plutarco é bem claro. Os políticos, se vão envolver na atividade da política, têm de ter apenas como base, como princípio, a orientação para criar e produzir o bem comum, e não o interesse próprio, não o egoísmo, porque quer seja pelo político querer fama, quer seja por gostar da disputa e de estar constantemente a discutir com os outros, ou até por simples aborrecimento, todas estas razões são horríveis e vão reproduzir-se
nas atividades que o político vai fazer durante as suas campanhas, durante a sua governação, por assim dizer. Esta é uma base sólida, uma base que entendemos como senso comum, mas temos de entender que isto foi escrito há 2000 anos atrás e ainda hoje em dia a maior parte dos políticos falha na maior das bases, que é olhar para a sua atividade como um lugar para a produção do bem comum e não para o enriquecimento próprio, quer ele seja a nível de fama, a nível financeiro ou de qualquer outro objetivo pessoal. Logo a seguir, Plutarco também nos dá o conselho de que, além desta orientação firme para o bem comum, o político deve estudar o caráter dos seus cidadãos e deve tentar moldar-se ao caráter desse povo inicialmente, porque de nada vale ele tentar imediatamente reajustar as maneiras do povo que está a governar se o povo não se sentir compreendido e validado pelo político. Por isso, inicialmente, é isto que o político inteligente vai fazer, é compreender o povo para depois não imitar as maneiras do povo, mas conhecê-las e servir-se delas como apoio para que cada vez que houver uma oportunidade de mudança possa poder agir de forma eficaz. E assim, quando já o político beneficia de um certo poder e de um certo crédito com a população, é preciso então tentar nivelar o temperamento dos cidadãos, levando-os passo a passo, lentamente, em direção ao melhor, ao bem comum, e tratando-os com suavidade, porque é muito difícil fazer mudar a grande parte, tem de ser mesmo muito devagar, porque as grandes mudanças não podem ser implementadas de forma muito brusca. Caso contrário, as pessoas não as vão aceitar e não vão conseguir dirigir-se ao bem comum de acordo com a ideia de Plutarco. Além disto, Plutarco diz algo muito interessante, de que o político, como vai assumir este papel, tem de perceber que vai viver definitivamente como num palco exposto a todos. E por isso tem de ordenar e tratar cuidadosamente das maneiras dele e da personalidade dele. E de que deve conseguir suprimir e erradicar todos aqueles defeitos que mais se evidenciam e destacam. Porque, segundo Plutarco, os homens políticos não prestam apenas contas sobre o que dizem e fazem em público, sobre o que dizem e fazem enquanto estão a exercer o seu cargo, mas também quando estão na sua vida pessoal, aquilo que comem, aquilo que dizem, as suas opiniões privadas, à sua família e tudo o que fazem, quer seja neutro ou sério. Nos assuntos públicos, o crédito que inspira o caráter tem um peso tão grande como ao seu contrário. E por isso, a personalidade, as ações do político, independentemente da esfera privada ou pública, vão determinar também em grande parte o seu sucesso. E Plutarco diz: deve tentar ser o mais perfeito possível. E quando não consegue ser perfeito, deve conseguir reprimir esses defeitos. Contudo, não devemos por isso descurar o charme e o poder da palavra, metendo tudo na conta da moralidade. Porque Plutarco entende de que, sim, o líder deve ser o mais moral possível, mas se não conseguir transmitir as suas ideias, se não conseguir persuadir através do poder da palavra, não vai conseguir exercer a sua governação. Como ele próprio diz, é através da persuasão que se pode conter a brutalidade e a violência dos povos. E por isso, um mortal, simples e particular, como é que poderia aspirar a dirigir uma cidade sem conseguir dominar e controlar a grande parte sem um discurso persuasivo e determinante? O homem político, segundo Plutarco, é obrigado a ter em si próprio o espírito que governa e igualmente a palavra que comanda, pois é a oratória que põe a cidade em ordem, ora moldando e ajustando a sua matéria, ora amolecendo e polindo aquilo que é um obstáculo às operações. É através desta persuasão que o político consegue fazer que as suas medidas sejam aceitas pelos outros, especialmente num regime democrático, porque aí envolve ativamente cedências, envolve discussões, envolve a oratória. A democracia tem muita oratória e precisa de ter uma oratória bem desenvolvida. Caso contrário, os parlamentos, as assembleias vão se transformar num lugar de guerra civil, vão se transformar num lugar de clubismo e ninguém vai olhar para o fundamento da política, segundo Plutarco, que é o bem comum. O político tem de persuadir através das suas palavras,
tanto os seus membros de governo como o povo, o público, a população, para conseguir ir pelo caminho do bem comum. Mas a linguagem do homem político não deve ser exuberante e teatral, cheia de palavras delicadas e floridas, nem pelo contrário, ser demasiado seca e árida nos seus argumentos extremamente minuciosos. Tem de se adaptar a cada circunstância. Numa linguagem do homem político, não se deve fazer virtuosismos e dizer-se que é muito bom e que é fantástico e só se dizer coisas para só obter elogios e distinções. Nada disto. Tem de ser uma linguagem simples, direta, cheia de caráter, cheia de moralidade, com uma dignidade sincera, de uma previsão e compreensão vigilantes, acrescentando à beleza tudo o que existe de agradável. Tem de orientar as pessoas conforme aquilo que elas precisam naquele momento. Tem de ser um pouco camaleónica. Às vezes tem de exacerbar mais aquilo que é bonito, aquilo que é de bom. Outras vezes tem de alertar para aquilo que não está tão bem. Mas tem de ter sempre este caráter reto, direto, frontal, relacional. Não é estar a dizer coisas para encher o ego, por assim dizer. Contudo, Plutarco diz que o sarcasmo e a troça podem mesmo fazer parte da linguagem política se não forem ditos com insolência e ironia. Ele diz que pode ser mesmo muito eficaz se este tipo de linguagem for utilizado por crítica e contestação com benefício. Ele diz, por exemplo, de que este tipo de linguagem de ironia, de troça, de sarcasmo deve ser utilizado na defesa quando alguém nos ataca. Como, por exemplo, alguém que está a atacar as medidas e o caráter de um político. E o próprio político dizia assim uma coisa do género: preferia que os assuntos da cidade não fossem tão maus a ponto de terem de ouvir os meus conselhos. E isto, retirando essa armadura de ego, vai fazer com que os seus argumentos vão avançar, porque demonstra ser uma pessoa que não tem a necessidade de se exibir. Isto é apenas um pequeno exemplo que o próprio Plutarco dá aqui no livro. Eu tentei resumi-lo de uma forma mais moderna, mas basicamente ele diz: sim, o sarcasmo e a ironia fazem parte da linguagem política, mas devem ser utilizadas com moderação, como toda a linguagem, toda a oratória. Como eu disse há um bocadinho, usa-se aquilo que é necessário para cada momento. Após isto, Plutarco vai-nos falar de que existem duas entradas para a política. Uma sendo mais rápida e mais brilhante, virada para a glória, mas com muito perigo, e a outra mais discreta e muito mais lenta, mas que tem mais segurança. E então ele fala de que aqueles que tentam entrar de forma mais rápida, o que é que normalmente fazem? Começam por mostrar desagrado pelo sistema vigente. Começam a atuar como uma espécie de campeão daquilo que está mal. A pessoa que está a falar do que está a correr mal, das injustiças, da corrupção. Esta abordagem pode correr muito bem, mas apenas estiver nas mãos de um homem político experiente, que tem uma oratória muito forte e que tem uma personalidade e uma moralidade que também se ajusta a este tipo de embate político. Porquê? Porque vai criar muitos ressentimentos, muitas invejas e vai fazer com que todos os seus possíveis aliados dentro do governo se tornem inimigos. E por isso é uma forma que é muito mais complicada, mais difícil e mais perigosa de ter sucesso. Contudo, quando tem, pode mudar sistemas inteiros. A outra forma, que é a mais segura e a mais lenta, é começar aos poucos a falar com os homens políticos da altura, da época. E a partir daí começar a formar amizades, começar a entender como é que o sistema funciona e aos poucos começar a fazer parte do próprio sistema político, reunindo apoio, reunindo amizades. E assim, aos poucos, vai conseguindo consolidar a sua carreira política e eventualmente chegar a cargos de grande poder. É mesmo muito interessante esta análise, porque se olharmos para o mundo hoje em dia, inclusive para Portugal, nós percebemos exatamente que estas são as duas formas de se conseguir ter uma carreira em política. Para quem escolhe o caminho mais lento, Plutarco aconselha de que deve conseguir-se inicialmente logo um guia para a carreira política, uma espécie de mentor dentro do corpo político que já existe na época que se está a tentar governar. E este
guia, este mentor, não deve ser só ilustre e poderoso e já influente na situação política vigente, mas também deve estar carregado de moralidade. Porque Plutarco entende de que se estivermos a tratar apenas de um político que é muito bom em oratória, um político que é experiente no próprio governo, mas que não tem a virtude da moralidade, ele não vai estar a agir para o bem comum, mas sim para o seu próprio egoísmo, para os seus próprios interesses. E então ele vai orientar quem está sobre a sua tutela para o mesmo lugar, não é? Então o Plutarco entende que tem de ser um líder que não só seja um excelente político tecnicamente, nas características que nós falámos há um bocadinho, mas que também conserve grande moralidade na sua personalidade. Este sim é o guia que qualquer pessoa que queira entrar na política deve ter ao seu lado para consolidar a sua carreira neste caminho que é mais lento, mas mais seguro. Algo que também é muito importante é a ideia que Plutarco desenvolveu neste livro de que o governante, o político que chegou a ser governante, deve conseguir equilibrar muito bem tanto as liberdades, os direitos dos cidadãos, como os deveres. É muito importante ter esse equilíbrio, porque quando a balança está demasiado ou para o lado dos deveres ou para o lado dos direitos, há uma tendência ao governo e ao reino estar em graves perigos. Quando os cidadãos têm demasiados deveres, começam a sentir-se aprisionados, começam a sentir-se numa ditadura e ninguém numa democracia vai gostar de se sentir dessa maneira. Mas por outro lado, quando existem demasiados direitos e poucos deveres, começa-se a não respeitar a própria pátria e começa-se a destruir o legado que foi construído pelos antepassados. Pelo menos é um pouco esta a ideia que Plutarco vai falando ao longo deste livro. E tem algum sentido. Tal como tudo na vida, precisamos de equilíbrio. Tal como na vida pessoal, nós precisamos de assumir os nossos direitos, mas também assumir os nossos deveres, sempre com a mesma alegria, sempre com a mesma responsabilidade. Outro conselho muito interessante que eu encontrei nesta obra foi a ideia de que o político deve conhecer a sua própria natureza e perceber onde é que ele é inferior aos outros por natureza. Para quê? Para poder escolher rodear-se com os mais capazes, em vez dos seus semelhantes. Porque existe muito esta tendência, quando nós estamos, não só na política, mas quando estamos a gerir um projeto ou numa equipa. E se nós formos a constituir essa equipa, muitas vezes escolhemos pessoas semelhantes a nós, em temperamento, na natureza, nas capacidades, porque nos sentimos confortáveis com essas pessoas. Elas são semelhantes a nós e é como se diz, o semelhante atrai semelhante. Mas é muito mais inteligente nós percebermos exatamente onde é que nós não somos assim tão bons e rodearmos com pessoas que sejam boas nessas áreas, que consigam colmatar aquilo que nós não conseguimos fazer bem naturalmente. E por isso, o político deve se rodear não no seu governo com os seus amigos, mas com pessoas capazes, pessoas que consigam fazer as suas partes no governo de forma eficaz para que complemente a própria governação do político. É uma ideia muito interessante que eu vejo muito poucas vezes a ser utilizada, honestamente, não só na política como em tudo na vida. Plutarco também faz um sério aviso aos políticos de que devem evitar ser demasiado invejados ou demasiado cobiçados pelas pessoas à sua volta e pela população, porque normalmente as pessoas têm tendência a destruir aquilo que invejam em demasia, e por isso a posição mais segura para um político, a mais bela proteção e mais segura é a frugalidade, a humildade. A maior das honras que se podem mostrar é na sua própria grandeza de personalidade e nas obras feitas em relação ao bem comum do povo, e não no engrandecimento do seu próprio eu. Quando o político age desta maneira, ele tem mais probabilidades de ter uma governação harmoniosa do que se tentar atrair para si sempre a atenção. Ele deve saber quando a atenção deve estar nele e quando a atenção não deve estar nele, e respeitar os dois momentos. Como podem ver, Plutarco era mesmo um filósofo muito prático. Ele dava estes conselhos todos apenas neste pequeno livro, que pouco mais de 100 páginas tinha, porque ele não queria demasiado estar na metafísica das coisas. Ele queria arranjar soluções práticas para os problemas que ele encontrava no seu dia-a-dia, e neste caso, na política. É uma obra muito interessante para qualquer pessoa que se interesse pelo pensamento político e até para perceber um pouco
de onde é que vêm as origens da nossa política ocidental. Porque repararam, muitas coisas que eu disse aqui, os conselhos de Plutarco, já são hoje usados amplamente. Não são novidade porque foram adotados perante esta filosofia de Plutarco e de outros. Estamos a falar das fundações da política ocidental. Plutarco, sem dúvida alguma, teve um contributo muito grande para isso e, obviamente, para a história da filosofia. Porque ele não fala só da filosofia política, fala também da filosofia ética, de como nós nos devemos comportar. Aliás, uma das principais virtudes que um líder político poderia ter, segundo Plutarco, era ser dotado de uma personalidade que fosse grandiosa, mas grandiosa no sentido de ser moral, virtuosa, ética. Isto era muito importante, a moralidade era muito importante no pensamento de Plutarco. E assim é, e tem muitas mais conselhos e quem estiver interessado pode adquirir este livro. Acho que é uma obra fantástica para percebermos mais sobre o pensamento político que governa-nos até hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi sem dúvida interessante analisar Plutarco, fugirmos um bocadinho de Platão, que é muito interessante, mas esta obra apareceu aqui no meu radar e tinha de comentar aqui convosco. Espero mesmo que tenha contribuído. Não se esqueçam, se ainda não subscreveram ao nosso podcast, subscrevam, quer seja no YouTube, Spotify, Google Podcast, onde quer que estejam a ouvir. O que importa é que vocês subscrevam para receber os próximos episódios. Obrigado por ter estado aqui e vemo-nos no próximo episódio.